de cada um deles. E a isso eu quero me ater com os irmãos no que diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 7. Abra sua Bíblia nesse texto, um texto precioso da palavra de Deus, em que aqui acontece algo muito significativo na vida desta família. A partir do versículo 11, estarei lendo o que diz então a palavra do Senhor. E diz assim, Lucas 7, a partir do 11: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, Jesus se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se, e como aquele que estivera morto, e passou a falar. E Jesus então restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar? Pai querido, aplica a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Limpa, Senhor, as nossas mentes, que o Teu Santo Espírito controle, ó Deus, e tenha a pleno direcionamento, ó Pai, de tudo que será dito a respeito da Tua palavra, Senhor. Que os nossos corações estejam receptivos àquilo que o Senhor quer nos falar. E por favor, e em nome de Jesus, ressuscita, Senhor, esperança, ressuscita, Senhor, a futura geração que continuará fazendo a Tua obra. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aquela cidade, a cidade de Naim, significa formosura. Jesus estava com seus discípulos e numerosa multidão. Diversas pessoas seguiam Jesus por diversos motivos. Sempre gosto de lembrar e fazer esse destaque que a Bíblia é clara quando ela define que existe uma multidão, mas ela não coloca os discípulos nesta multidão. Ela faz questão de deixar claro para mim e para você que existe um grupo que é chamado de multidão, composto de pessoas com diversos interesses, mas existe um grupo específico que são os discípulos. Aqueles que realmente se comprometem a andar com Cristo, aqueles que estão com Jesus em todos os momentos, não somente pelo que Ele pode fazer, mas estão com Jesus porque o amam de todo o coração. Aqui acontece uma coisa muito interessante. Jesus vem caminhando e se depara então com um enterro, com um velório, um momento de muita dor. E o sepultamento ali, naquele local, acontecia logo após a morte da pessoa, porque há pelo menos dois motivos para isso. No clima quente do Oriente, os corpos eles começam a se decompor com uma velocidade um pouco maior. E segundo o modo de pensar daquele povo também, sepultar, colocar uma pessoa no devido descanso, era um sinal também de respeito e consideração por essa pessoa. Os relatos bíblicos mostram para a gente que na hora que eles vão fazer o enterro, o velório de alguém, eles passam diversos perfumes. Há todo um momento de preparação do corpo, e com certeza o corpo daquele menino, daquela criança, daquele adolescente, passou por todo o processo, até que viesse então a sair o grupo para enterrar. De fato, e se observarmos bem, temos um ditado popular que diz: a esperança é a última
que morre, mas para aquela mãe a esperança morreu cedo. Não sei se você se atentou ao texto quando ele coloca a informação preciosa de que aquela mulher era uma viúva. Essa informação já deve mudar toda a nossa forma de olhar para o texto bíblico. A única coisa que aquela mulher tinha era o seu filho. Em uma sociedade que não existia previdência, INSS, ela não teria como se sustentar. Após a morte do seu marido, a pessoa responsável por ela era o seu filho. E esse filho morreu. Os vizinhos vieram para tentar consolar aquela mulher que estava sofrendo profundamente, porque o seu único filho morreu. A esperança daquela mãe morreu, assim como a esperança de diversos pais, hoje ainda, estão mortos, ou morrem dia após dia. Porque, querido adolescente, às vezes você não para perceber que o seu pai e sua mãe, eles carregam sim uma expectativa sobre você. Quando seu pai e a sua mãe dizem: não, meu filho, não ande por esse caminho, estude, cresça, esteja perto do Senhor, é porque eles estão lutando por uma perspectiva que tem sobre a sua vida, para que você seja alguém relevante nesse mundo, para que você tenha uma família estruturada. Os seus pais investem dia e noite em você, e às vezes tem filhos ingratos, que só trazem tristeza para dentro de casa ainda hoje. Não vem o esforço do seu pai e da sua mãe, as noites sem dormir, os trabalhos até mais tarde, para que você tenha um mínimo de conforto. E às vezes que os pais choram enquanto estão tomando banho, para que os filhos não percebam que a situação está muito ruim. O texto bíblico deixa uma abertura muito grande para a gente, porque ele não coloca o motivo pelo qual aquele jovem morreu. O texto bíblico não revela para mim e para você, e talvez isso para nos dar uma abertura, para que possamos entender que a palavra do Senhor nos deixa uma promessa: honra teu pai e tua mãe, para que sejam longos os teus dias de vida sobre a terra. Tem muito jovem, muito adolescente achando que longevidade se conquista na academia, se conquista com nutricionistas. Nada contra os nossos queridos nutricionistas, mas se você quer viver muito, aprenda isso. Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha vida plena sobre essa terra. Isso é promessa de Deus para cada um de nós. Então, querido adolescente, lembre sempre: os seus pais estão apostando tudo em você. Os seus pais estão colocando todas as expectativas, todo o financeiro, tudo que eles têm em suas mãos. Mas este jovem aqui citado pela palavra do Senhor, ele morreu. Agora aquela mulher já não tinha mais marido e também não tinha filho. Tudo que ela amava morreu. Isso me lembra uma história muito interessante a respeito, talvez, de um amor que uma mãe tenha pelos seus filhos. E diz uma ilustração, então, que uma mãe foi colocada no asilo pelo seu próprio filho, e chegando já o seu dia de deixar este mundo, ela então pede para chamarem o seu filho, porque ela queria dar alguns recados para ele. E ele já não a visitava há muito tempo naquele asilo. E o filho chega para sua mãe e diz: sim, mãe, diga o que a senhora quer.
Ela disse: meu filho, eu gostaria que nesse asilo você mandasse providenciar alguns ventiladores a mais, porque aqui é muito quente. Meu filho, eu gostaria que você pegasse um pouco daquilo que você tem guardado e pudesse comprar colchões melhores para que eles sejam colocados aqui. E se ainda tiver condições, melhore um pouco o conforto desse lugar. Aquele jovem então para diante da sua mãe e diz: mas mãe, já estás aqui nesse lugar há tanto tempo, por quê? Me chamas agora para resolver essas coisas? A senhora já está perto de morrer. Ela olha para o seu filho e diz: meu filho, é porque quando os seus filhos te colocarem aqui, eu quero que você tenha pelo menos um pingo de conforto. Às vezes nós, como jovens, e eu já estou saindo desse, não posso nem me considerar talvez tão jovem assim, mas nós não percebemos que tudo que os nossos pais fazem é porque realmente eles nos amam, e é um amor sacrificial, é um amor que coloca-nos em primeiro lugar, a ponto de dar o que eles não vão desfrutar. Como você tem valorizado seu pai e sua mãe, querido jovem, querido adolescente? Qual tem sido a sua postura diante dos seus pais? É triste vermos que as famílias têm sofrido, mas têm sofrido porque estão longe de Deus. Entretanto, esse texto é um texto especial porque ele nos mostra algumas coisas que eu quero adentrar com os irmãos mais especificamente em cada versículo. Quero fazer primeiro uma explanação desse texto no versículo 11, versículo 12. Você pode verificar aí na sua Bíblia e você vai encontrar dois tipos de multidão. Não só mais aquele grupo de pessoas que eram discípulos e multidão, mas você vai conseguir perceber claramente que existem duas multidões aqui nesse texto. Existia uma multidão que acompanhava Jesus, que experimentava da vida que Jesus pode dar, das coisas que estando com Jesus, Ele nos proporciona, mas existe a multidão do choro, a multidão da lamentação, e eu coloquei da seguinte forma: eu consigo ver nesse texto a multidão da vida e a multidão da morte. Existem dois grupos aqui específicos. O primeiro grupo anda com Jesus e vê as coisas que Jesus faz na vida daqueles que se aproximam dele, ou que ele se aproxima dessas pessoas. O segundo grupo está no grupo daquelas pessoas que choram frente à nossa incapacidade de reverter a morte. O grupo das pessoas que lamenta porque essa mãe perdeu o filho. Lamenta porque essa mãe, além de perder o filho, é uma viúva. E o texto bíblico diz que grande multidão da cidade acompanhava a sua dor, mas ninguém podia fazer nada por ela. Se os irmãos perceberem, voltando versículos atrás, vocês vão ver no início do capítulo 7 que Jesus estava em Cafarnaum. O caminho de Cafarnaum até Naim era de mais ou menos, se Jesus estivesse de carro, seriam de 45 minutos. Se Jesus estivesse sozinho, talvez com uma pisada mais, ou uma carruagem de fogo, ele chegaria mais rápido. Mas como ele estava com uma grande multidão também, estima-se que Jesus passou um dia todo caminhando com essa multidão. Mas Jesus já caminhava sabendo o que ia fazer.
O que deve ressaltar aqui aos nossos olhos é que Deus sabe o tempo certo para nos encontrar, para encontrar a nossa família, para fazer a diferença nas nossas vidas. E Jesus vem então caminhando com uma multidão, e ao longe ele se depara com aquela gritaria, com aquele choro, com aquele lamento. E no versículo 13, nós percebemos, e o texto é claro ao dizer: vendo-a, Jesus se compadeceu dela. Por que o texto não diz que Jesus apenas viu a multidão? É para dizer para mim e para você que Jesus conhece o nosso problema de perto. Jesus está vendo o seu problema. Jesus está vendo a sua família. Jesus conhece quem são os seus filhos, os seus netos. Jesus conhece quem são as pessoas que estão na sua casa. Jesus conhece de perto tudo o que nós estamos passando. Jesus sabe das nossas lamentações, do nosso choro, da nossa dor. A situação de sofrimento do ser humano toca o coração de Jesus. O choro daquela mãe toca profundamente o coração de Jesus. Aquilo que para aquela mãe já estava decidido, toca o coração de Jesus. E eu quero dizer para você que ainda hoje é assim. O nosso sofrimento, a nossa luta toca o coração de Jesus. Por isso não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos. Mas eu consigo perceber algo ainda mais precioso nesse texto, é que Jesus viu aquela mulher chorando. E eu quero perguntar isso a você: quantas noites você está chorando pelos seus filhos? Quanta noite, quanto tempo você tem chorado pelos seus netos? Temos visto vários adolescentes e jovens que são defuntos, pessoas que não têm vida em si, não têm a alegria que a idade deveria proporcionar, estão presos a um controle de videogame, estão presos a uma tela de computador, e nós dizemos: é melhor que eles estejam em casa assim, e não choramos, não lamentamos, não usamos a autoridade como pai, como mãe, para dizer: meu filho, você vai para a igreja. E ele passa a madrugada no computador, ela passa a madrugada no celular, e os pais estão satisfeitos. Jesus viu a dor daquela mulher porque ela estava chorando. Ela entendia que a realidade do seu filho era preocupante. Ela não se fez de desentendida com aquilo que estava acontecendo com o seu filho. Por isso, em nome de Jesus, os adolescentes dessa igreja virão para essa igreja se seus pais os trouxerem. Eles não são e não têm maioridade para definir. E quantas vezes eu e você, meu querido irmão, que somos mais velhos, fomos à casa do Senhor, às vezes chorando, às vezes relutando e dizendo: não, eu quero ficar em casa. E nossos pais diziam: não, levante-se. Mas hoje não queremos contrariar nem mesmo os nossos mortos. Aquela mãe chorava desesperada. Aquela mãe inconsolável,
contagiou toda uma multidão, toda uma cidade, para derramar lágrimas pelos seus filhos. E o que nós estamos fazendo? Qual tem sido o nosso esforço, o nosso clamor diante de Deus pelas futuras gerações? Que dor! Talvez alguns de nós aqui pensemos: pastor, mas meu filho está vivo, graças a Deus por isso. Entretanto, ele tem que ter algumas características que fazem parte de uma pessoa que está viva. E algumas delas eu queria deixar aqui para você pensar e colocar, se é que seu filho, seu neto, alguém que você conhece, se ele tem essas características. Primeiro, olhe bem para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem. Será que você consegue perceber que essa pessoa exprime vida? Ou ela vive toda hora cabisbaixa? Ou ela vive toda hora depressiva? Ou ela está a todo momento se lamentando? Perceba também se existe alegria na vida desse jovem, desse adolescente. É uma pessoa que está sempre sorrindo, ou nem sempre, mas a maioria das vezes está sorrindo, está animada para fazer algo, ou só vai se for no empurrão. Talvez não seja morto, mas esteja começando a morrer. Observe a vida dos seus filhos. Será que você consegue perceber se o seu coração pulsa? E pelo que ele pulsa? Converse abertamente e diga: meu filho, seu coração pulsa pelo quê? Qual é o propósito de vida? Porque você está investindo, meu irmão, o seu dinheiro, o seu tempo, toda a sua vida na vida do seu filho. Não permita que ele morra sem você lutar por ele. E é então que no versículo 14 nós percebemos que, apesar do choro, no 13 Jesus diz para aquela mãe: não chores. Não chore mais, porque eu cheguei na sua vida. Não chore mais, porque a morte para mim ela é insignificante. É a palavra de Jesus para mim e para você quando Ele nos diz que não há nada que seja impossível para Ele. Nem mesmo a morte, que é o estado final de todas as coisas. Jesus olha para a morte comovido, com o seu coração comovido, e diz para aquela mãe: não se preocupe, a morte para mim ela é insignificante, ela não tem força diante de mim. Não há nada que eu não possa dar vida, dar uma nova história. E nos lembra aquilo que vai dizer Colossenses no capítulo 1, aquilo que diz João no capítulo 1. Todo o universo está atento a uma única voz. E quando essa voz dar uma ordem, todo o universo se curva para cumprir. Jesus chega perto, toca no caixão
e diz: jovem, imagine você, todo o universo parou para ouvir qual era a ordem de Jesus. E ele disse: jovem, levante-se. O coração daquela mãe agora já não chora mais de tristeza. Ela começa a se derramar em lágrimas de alegria. A sua esperança havia morrido. Ela achava que não ia mais ter uma futura geração. Ela achava que não era mais possível. Nada mais poderia mudar aquela situação. E vem Jesus e dá ordem para aquele jovem: levante-se. E na autoridade do poder que há nele, aquele jovem então fica de pé. Passou a falar, diz-nos no versículo 15, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aquele jovem recebeu o toque das mãos que fizeram todas as coisas. Aquele jovem recebeu o toque que o fez desde o ventre da sua mãe. Aquele jovem recebeu um toque que não permitiria nunca mais que ele fosse a mesma pessoa. E ainda hoje o desejo de Jesus para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, é que vocês fiquem de pé. É que vocês fiquem de pé. O autor e consumador da vida, aquele que por ele todas as coisas foram criadas, aquele que nos fez e nos conhece e sabe de coisas antes mesmo que venhamos a falar, ele diz para você, querido adolescente: fique em pé. Ele não permitirá que você continue se comportando como um defunto. Ele não permitirá que você continue trazendo choro, tristeza para dentro da sua casa. Porque depois que Jesus faz esse milagre na vida deste jovem, na vida da sua família, o versículo 15 é claro quando diz que Jesus o restituiu para sua mãe. Jesus devolveu ele ao lar. Jesus devolveu ele para cuidar da sua mãe, para ser bênção na sua casa, para ser cheio de vida, para transmitir alegria, não somente à sua mãe. Porque no versículo 16, você vai ver que todos ficaram temerosos, cheios de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. O que Jesus quer fazer é levantar uma nação em que o mundo todo perceba que Cristo está vivo, através das nossas vidas, através da bênção que somos para esse mundo, para a nossa família, para que pessoas glorifiquem a Deus, através de você, que é tão precioso para o Senhor, tão preciosa. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus.
Eu queria aplicar essa palavra em seu coração apenas com 3 afirmativas bíblicas a respeito desse texto. Querido pai e querida mãe, você que é avô, ou você que cuida de alguém apesar de não ser da sua família, tenha calma, Jesus está a caminho. Se você tem chorado tanto, se você tem se desesperado tanto, se você já não vê saída, tenha calma, Jesus está a caminho. Uma segunda coisa que eu queria que você levasse no seu coração é que a misericórdia de Jesus, ela vem em nossa direção, renovando em nós a confiança e a esperança somente nele. E ele tem poder para dizer para mim e para você: não chores. O nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus conhece as nossas lutas familiares. O nosso Deus conhece a nossa dor, com que já temos lutado ano após ano. Mas lembre sempre que a misericórdia de Jesus está sobre as nossas vidas. Ele está a caminho. Ele vem com misericórdia. E a terceira lição que aprendo com esse texto é que Jesus é o único que pode mudar a nossa história. Jesus é o único que pode mudar a nossa história. Antes de você levar seus filhos no psicólogo, leve primeiro para Jesus. Antes de você levar seus filhos ao psiquiatra, leve primeiro para Jesus. Basta uma palavra e tudo muda. Aquilo que era dor, aquilo que era sofrimento, aquilo que era o fim de tudo, quando o Senhor veio, mudou a história daquele jovem e da sua mãe. Isaías é muito claro ao nos dizer isso no capítulo 59, versículo 1, quando ele diz para mim e para você: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir a nossa oração. Por isso eu quero convidar toda a igreja que se ponha em pé, e nós vamos orar. Jesus está a caminho. Talvez seja esse o tempo oportuno de Ele entrar na sua casa, vir com misericórdia e mudar toda a história. Queria convidar você a orar por alguém agora. Ore por um adolescente, ore por um jovem, ore por alguém da sua família, ou que talvez não seja da sua família, mas que você sabe que os pais vivem em constante luto. Esse jovem, ele pode ter morrido de diversas formas, mas eu não quero que você foque na morte. Eu quero pedir a você que você clame em nome de Jesus, nesse nome que há poder de ressuscitar,
esse Deus que ressuscitou dos mortos e vivo está, e que nos prometeu uma vida, e não foi qualquer vida, foi uma vida abundante, foi uma juventude renovada nele todos os dias. E o Senhor tem visto o choro de diversas mães, mas creia que Ele vai mudar essa história. Depois de uma experiência com Jesus, é impossível que sejamos os mesmos. E agora, aquele jovem que antes era um defunto, devia ser o centro das atenções, agora na sua rodinha de amigos. Talvez a grande pergunta para ele é: como é experimentar a morte? E eu imagino que a resposta daquele jovem é: eu não sei. Porque enquanto eu estava morto, eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz que mudou tudo que eu era. E em nome de Jesus, o seu filho e a sua filha ouvirão a voz de Jesus. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, certos, ó Deus, de que a Tua voz renova vida em nosso meio. Certo, Senhor, que o Senhor se faz presente neste lugar. E o Senhor tem ouvido o clamor do Teu povo, o choro dos pais, o lamento daqueles que veem os seus preciosos filhos se perdendo. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nossos jovens, que nossos adolescentes possam ouvir somente a Tua voz, Senhor, e que essa experiência seja tão marcante, tão profunda, que a vida deles nunca mais seja a mesma. Não permitas, ó Deus, que não vejamos a nossa futura geração Te servindo. Assim como nos foi dito nesta manhã pelo pastor Marcos, nós nos colocamos diante de Ti chorando, ó Deus, porque queremos o melhor. Queremos que os jovens e os adolescentes, não somente dessa igreja, mas do mundo inteiro, aprendam da Tua palavra, ouçam os Teus ensinamentos e tenham vida plena, abundante e eterna. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, cada um que nos acompanha também através da internet, da rádio, que a Tua bênção os alcance também. Tudo isso nós oramos e Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.